Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã tem Botafogo e Vasco aí pela Copa do Brasil. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Meta pra esse vídeo, 1000 curtidas, 1000 likes, não custa nada. É rapidinho e de graça e ajuda o canal. Vamos lá ver a matéria? Já eu volto. Porque quem faz 3 gols ou mais pode levar a bola pra casa. Bora voltar a falar de Botafogo e Vasco, o clássico de vez em quando tem confusão, né? Esse aqui, especialmente, teve Eurico Miranda colocando o dedo na cara do juiz, um rolo danado. Não dava mesmo para esquecer, até porque as emoções daquele dia começaram bem antes do clássico. Era 1h da tarde, mais ou menos, eu para almoçar, para vir pro jogo. E a panela de pressão explodiu em cima do fogão, foi aquela confusão toda. E já cheguei aqui tenso. A tensão aumentou quando os times entraram em campo pelo Campeonato Carioca, ambos de calções pretos. De acordo com o regulamento da federação, o mandante deveria trocar de uniforme. Aí começou uma queda de braço entre os dirigentes. Botafogo tem outro uniforme? Botafogo não tem outro uniforme aqui no estádio São Januário. Não tem. E se tivesse, não trocava, porque a obrigação é do Vasco da Gama. Eurico, troca o calção e ponto final. Vamos jogar. Acabou. Olha, converse com os jogadores, porque o Vasco não vai trocar o calção. O Vasco vai jogar com esse uniforme. A pressão sobre o Ubiraci vinha de todos os lados. Vocês têm que usar o bom senso. Se a linha de impedimento, se tiver 2 de calção preto, pode atrapalhar, entendeu? Eu fiquei perdido praticamente. Foi uma barata tonta, que eu nunca tinha parado tanto de aposta em mim. Aí eu perguntei aos meus auxiliares. Aí o Aristeu Leonardo falou, tem que cumprir a regra, cumpre a regra. E o outro bandeira falou, Ubiraci, usa bom senso. Eu falei, ai meu Deus do céu, como eu vou ficar? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Depois de 40 minutos de atraso, o Vasco cedeu. Ele é competente, não sabe do regulamento, pô. E tinha que ter falado isso antes da gente entrar em campo. Com bola rolando, o Vasco saiu na frente, gol de Ramon. Mas o Botafogo virou com Sorato e Ailton. Esse jogo pra mim foi marcado. E o primeiro clássico assim, aqui em São Januário. Nunca tinha pitado um clássico em São Januário. Foi o primeiro jogo meu que deu aquela repercussão boa. Brigas, discussões e muita confusão. Pô, parece até chamada de filme da sessão da tarde, ou não é? Mas nada mais é do que um clássico qualquer aqui no Rio de Janeiro nos anos 90. Tá chegando a hora da decisão da vaga entre Botafogo e Vasco na Copa do Brasil. E esse senhor aqui já foi personagem do clássico. Lembram dele? O Ubiraci da Massa, ex-arte futebol. Em 1997, o Ubiraci apitou um Vasco e Botafogo aqui em São Januário, que ficou marcado por um fato muito curioso. Aquele jogo te deu trabalho, né, Ubiraci? Até hoje foi um jogo inesquecível da minha vida, que foi o primeiro clássico aqui em São Januário e não vou esquecer nunca mais. No meio disso aí, cara, daqui a pouco vou te explicar essa história direitinho. Bora falar do jogaço de amanhã, né? Botafogo e Vasco ao vivo na Globo, hein? Depois de Vale Tudo. Quem passar tá na semifinal já da Copa do Brasil. Vamos começar com as notícias do Botafogo. É com você, André Pessoa. Boa tarde. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo faz no final da tarde, aqui no estádio Newton Santos, o último treino antes do clássico de amanhã contra o Vasco. Sobre os jogadores que estavam em campo ontem nas eliminatórias, Savarino começou no banco, entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos pela Venezuela. Já o Vitinho foi titular na seleção brasileira, substituído aos 15 minutos do segundo tempo e disse em entrevista que sentiu bastante os efeitos da altitude, precisou de oxigênio no vestiário. A tendência é de que ele fique no banco de reservas amanhã e o Matheus Ponte comece jogando na lateral direita. O Savarino vai para o jogo e deve ser titular. Dúvida no ataque. Arthur, Santi Rodrigues e Jefinho disputam uma posição ao lado do Montoro e do Arthur Cabral. Dúvidas que o David Lancelotti vai tirar hoje no final da tarde aqui no Newton Santos, pensando nesse clássico de amanhã. Escobar? Essas foram as notícias do Botafogo com André Pessoa. Agora é hora do Vasco com Juliano Lima. Cadê o Juliano? Ô Juliano, o Vasco tem que melhorar o retrospecto em clássico nesse ano, né?
que melhorar, Escobar. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Em 2025, dos 9 clássicos até aqui, o Vasco só venceu um. E foi justamente contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, aqui em São Januário, 1-0, gol do Verratti de pênalti. Lembrando, não tem mais ingressos para a torcida do Vasco no Newton Santos. Foram 2.000 ingressos vendidos. O Vasco fez o último treino antes da partida hoje pela manhã. E por falar em Newton Santos, Escobar, o Vasco esse ano pela Copa do Brasil passou pelo Nova Iguaçu por 3-0 no Newton Santos e se classificou para a terceira fase da competição. E sobre o time para o jogo de amanhã, 2 novidades, 2 retornos importantes. O Paulo Henrique, lateral direito, recuperado de dores da coxa direita, deve ser titular. O Tietê, meio campo, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, também deve ser titular, deve entrar no lugar do Jair aí, que saiu contra o Sport machucado. De resto, deve ser a mesma equipe do jogo de ida contra o Botafogo pelas quartas de final. Volto com vocês, Escobar, um abraço. Jogo em que jogou muito bem, por sinal. Valeu, Juliano Lima, direto de São Januário. O Biraci e suas histórias. Ele foi protagonista de um outro momento incrível, gente. Final da Taça Rio 2007, Botafogo e Cabofriense, zagueiro Kleberson da Cabofriense. Deu um beijo no Biraci, levou um amarelo. Beijinho não pode. Ele falou, que cena, né? Lembra disso? Caramba. Grande o Biraci. Boa tarde, gente. Até amanhã. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que joga amanhã. Agora, né? Praticamente falta aí um pouco mais de 24 horas para esse jogo acontecer. Vai ter festa da torcida, vai ter rua de fogo. Então a galera vai se mobilizar ali no setor norte. 6h30 da tarde, 6h30 da noite, vai ter sinalizador, vai ter um monte de coisa, então quem puder chegar cedo para poder fazer essa rua de fogo, lembrando que o ônibus do Botafogo está previsto para chegar às 7 horas, aí 19 horas, lá no setor norte. Então quem puder chegar cedo, lembrando que o jogo é só 9h30 da noite, mas o ônibus chega às 7 e 6h30, a galera já vai estar ali reunida para poder fazer uma grande festa, já para esquentar aí os jogadores do Botafogo para esse jogo que é tão importante, é um jogo que pode levar à semifinal da Copa do Brasil para enfrentar Bahia ou Fluminense, que jogam hoje também aí aqui no Maracanã. Lembrando que o primeiro jogo foi o quê? Foi quanto jogo? Foi 0-0? 0-0, 1-1, uma coisa assim, entre Fluminense e Bahia foi empate. Então, não, foi 1-0 Bahia, o gol no finalzinho, se não me engano, um golaço, por sinal, do Bahia. Então o Bahia tem a vantagem do empate hoje no Maracanã. E eu acho que vai dar empate, tá? Eu acho que vai dar empate, o Bahia se classifica e provavelmente vai pegar aí entre Botafogo e Vasco. A gente espera, lógico, que seja o Botafogo na semifinal da Copa do Brasil. Ó, a final é pertinho, cara, faltam poucos jogos do Botafogo. A prioridade do time esse ano é a Copa do Brasil. Tem que mostrar mais vontade do que mostrou contra o Vasco na primeira rodada. Esse jogo vai ter transmissão em vários lugares, inclusive vai estrear na GE TV, aquele canal novo da Globo que vai ser transmitido no YouTube de graça para todo o Brasil. Vai ser no YouTube, na Globo aberta aqui no Rio de Janeiro, talvez em alguns outros lugares, né, também. Vai ter no Premiere, vai ter no Sport TV e vai ter na Amazon Prime. Eu vou assistir na GE TV, porque eu acho que o narrador de lá é bem melhor do que, né, os outros narradores. Vai ser o Jorge Igor, aquele que veio lá da TNT, que tem feito os jogos da Seleção Brasileira. Eu acho ele muito bom narrador. E é melhor do que ver na TV Globo, que o Luiz Roberto ninguém aguenta mais. Tá chato, tá falando besteira o tempo todo. É o tempo todo falando de novela, é o tempo todo falando um monte de coisa. E ele passa até uma certa emoção, mas tem hora que tá difícil aturar. Eu achava ele um dos melhores narradores da Globo, tá? Eu achava ele muito bom, cara, mas ele, ultimamente, os últimos, sei lá, uns 2 anos dele aí, tá sendo complicado ouvir o Luiz Roberto na TV Globo, hein? Então eu vou lá de Jorge Igor na GE TV, que também é da Globo, mas eu acho que a transmissão deles é muito boa, bem melhor do que da Amazon Prime, tá? Se eu tivesse opção, eu iria pra Amazon Prime. Talvez aí no Sport TV, não sei quem é que vai narrar lá. Mas, enfim, não falta lugares para você assistir, principalmente você que é de fora do Rio, não falta lugares para você assistir aí, e no YouTube de graça, o Brasil todo, né? Então, muito bom isso aí. Então é isso, a expectativa lá em cima, é esperar para ver, a expectativa de recorde de público, deve bater quase 40 mil pessoas, o recorde de público aí desse ano é contra a LDU, vencemos por 1-0, mas infelizmente fomos eliminados. Na Libertadores, 38 mil pessoas, esse jogo de amanhã deve bater 40 mil pessoas, 39, 40 mil pessoas. Às vezes acontece algum problema, alguém comprou o ingresso, não pode ir, acontece algum imprevisto. Deve ter alguns cambistas ainda, como sempre, que compram ingresso para tentar vender na hora, às vezes não consegue, fica com o ingresso preso. Enfim, mas o importante amanhã
é a vitória, é a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Isso é o mais importante. O Botafogo não perde um jogo dentro de casa na Copa do Brasil há cerca de 3 anos. A última derrota foi em 2022 contra o América Mineiro, 2-0, se não me engano. É onde o Botafogo foi, inclusive, eliminado. E eu lembro desse jogo que foi doloroso ver o Botafogo sendo eliminado pelo América Mineiro. Perdeu aqui, ainda perdeu lá, se não me engano. Então faz aí são 7 jogos, nesses quase 3 anos, que o Botafogo não perde sobre o seu domínio aqui no tapetinho. Novo momento, nova era do Botafogo aí. E não vai ser amanhã que isso vai acontecer. Mas para isso, precisa jogar ligado, atento, né? E entrar com mais vontade do que entrou no primeiro jogo. E sem inventar nada. Fazer o arroz com feijão. O Botafogo tem tudo para se classificar. O Vitinho, que jogou na seleção há cerca de 40 minutos, vai estar no banco de reserva. Mas talvez dá até para colocar como titular. Savarino voltou, vai jogar. Mas acho que de repente o Vitinho, se esforçar um pouquinho, dá para jogar como titular, que eu acho que é melhor do que Matheus Ponte. Matheus Ponte não é que ele seja ruim, mas o Vitinho é melhor do que ele. Mas de repente o Vitinho entra no segundo tempo. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!